tema da minha mensagem aqui é: tudo tem um preço. Repita comigo: tudo tem um preço. Isso, tudo tem um preço. E a minha proposta hoje é mostrar a você que a família também tem um preço. Manter uma família, manter um casamento, manter uma estrutura familiar tem um preço. E eu quero usar um texto onde Jesus não está falando de família, mas ele está falando de quem deseja segui-lo, de quem deseja ser seu servo. E automaticamente, quando nós olhamos para o preço que precisa ser pago para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, nós podemos fazer claramente um paralelo entre os valores que aqueles que servem a Cristo retêm no que diz respeito a casamento, a família. Então nós vamos começar, vai ser rapidinho, certo? Lucas 14, 25. Coloque o texto na tela. Nós vamos até o 34, que diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Deixa aí por enquanto, deixa aí. Presta atenção, vamos terminar o versículo 26, unindo o início ao final. Bom, se alguém vem a mim, certo, não pode ser meu discípulo. Olha só, se alguém vem a mim, ele não pode ser meu discípulo, se não estiver disposto a pagar um preço. O preço de enfrentar por causa do estilo de vida agora do discípulo, com seu pai, com sua família e consigo mesmo. Os desafios dos embates, das tentações, das vontades humanas de fazer aquilo que contraria a vontade agora do mestre. Jesus vai explicar isso de uma forma bem interessante. Vamos lá, verso 27. E qualquer que não tome a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhe para mim, porque eu quero começar por aqui, onde Jesus começa a explicar o preço para servi-lo. A base que aquele que tem sã consciência deveria colocar antes de fazer alguma coisa. Aqui ele usa o exemplo da torre e diz que todos que vão construir uma torre deveriam descobrir o preço da torre antes de começar a construção. Aqui diz: aquele que vai à guerra deveria conhecer bem suas forças e material bélico e as forças e material bélico de seu inimigo. Para quê? Para que ele não pare a construção no meio do caminho e para que ele não perca a guerra. Jesus está falando da condição
de entender que tudo tem seu preço e nada é de graça. Talvez a moeda com que se pague as coisas nem sempre seja o dinheiro, nem sempre seja coisas materiais. Mas às vezes você vai ter que pagar com favor, porque favor não se paga com dinheiro, favor se paga com favor. Às vezes você vai ter que pagar com tolerância, às vezes você vai ter que pagar com silêncio. Às vezes a forma de pagamento é ter que fazer alguma coisa, mesmo sem querer, porque essas também são formas de pagar. Mas é importante que você entenda que você terá que pagar ou terá sérios problemas. Então a minha pergunta é: você sabe quanto custa manter uma família? É isso que eu quero refletir com você. Quanto custa constituir uma família? A primeira coisa que vai te custar é que você vai ter que ser alguém destemido e ousado. Montar uma família custa daquele que deseja perder o medo. Ele não terá a resposta imediata para dizer: você tem certeza que vai dar certo? Não, eu não tenho certeza que vai dar certo. É lógico que eu não tenho certeza que vai dar certo. Eu não posso ter nenhuma garantia que vai dar certo. Ninguém tem essa garantia. Essa garantia talvez você não conseguiria dar nem mesmo para a sua própria individualidade. Se fosse dar certo, se dependesse só de você. Imagine se você desejar a garantia da união de duas pessoas. Quem vai casar precisa vencer o medo, a insegurança. Pessoas que não conseguem fazer isso vão se esconder por detrás de uma frase que eu até entendo e respeito, mas o Criador discorda daqueles que pensam assim, e eu vou ficar com o Criador. Quando Deus cria o homem sozinho. E logo depois ele diz que não é bom que o homem esteja. Então, quando alguém diz que opta por ficar sozinho, eu entendo isso. Tá certo? Ah, mas o apóstolo Paulo, ele também deu conselhos. Sim, mas ele disse: assim digo eu, não o Senhor. Na ótica de Deus, se casar é importantíssimo, e não mais simplesmente para crescer e multiplicar não, viu gente? Porque tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. O planeta está precisando mais de gente não, tem que dar uma desafogada nesse negócio. Certo? Mas mesmo assim, se casar é importantíssimo, só que custa perder o medo. Certo? Porque tem gente que diz: deixa eu fazer uma pesquisa aqui, por favor. Ninguém está te criticando, ninguém quer se meter na sua vida, ninguém quer te segregar, não é nada disso. Mas quem aqui é convicto: pastor, eu não estou afim de casar? Levanta a mão, por gentileza. Pode levantar a mão bem alto. Vocês estão com medo, né? Olha lá, tem gente levantando a mão. Isso aí, Deus te abençoe. Isso. Não quer, não quer. Porque tem gente que fica com medo: pastor, tem medo de casar. Por quê? Porque você vai ter que vencer os exemplos negativos. Isso. Se você deseja construir uma família, pare de olhar os exemplos ruins. E olha que tem, hein? Eu estou até parando de brincar com isso, que eu acho que eu já estou desanimando as pessoas. Quando eu começo a falar o preço da luz, do gás. Esse dia o garoto falou: pastor, eu até ia, mas depois dessa palestra do senhor hoje, nem se você me der dinheiro, eu vou. Nós vamos ter que vencer isso. Custa vencer os exemplos negativos.
Na maioria das pessoas casadas, se você, principalmente se não tiver Jesus governando, se você perguntar assim, se você fosse casar hoje, você casaria? A maioria das pessoas vai falar assim, com outra pessoa, porque com a mesma não aprendi a lição. Então custa vencer os exemplos negativos. Eu acho o maior barato. Às vezes a gente vai evangelizar alguém e alguém diz assim, pastor, posso falar a verdade para o senhor? Pai, eu estar na igreja para ser igual fulano, eu prefiro não estar. Mas eu queria te fazer uma pergunta, quem é que deu fulano como parâmetro para você? Não foi você mesmo? Tá assim de gente boa. Você viu o pessoal aqui 35 anos casado, um cara 35 anos pegando a mesma mulher, irmão, tem que ganhar uma carteirinha de tarado. Não é verdade? Pastor, o que? A minha proposta é mostrar a você que casamento e família não é uma instituição falida, não. Esse dia eu estava falando isso e alguém falou, ô pastor, acorda, em que mundo você está? Porque no mundo que eu estou, está todo mundo tendo conflito e se divorciando. Eu falei, meu filho, então muda de mundo. Porque no mundo que eu estou, tem gente nadando de braçada, construindo uma história extraordinária, sendo felizes, vencendo, construindo uma família linda. Então venha para o meu mundo. E ele e deve ter ido para o inferno. Outra coisa que você precisa vencer na hora de entrar num casamento, certo? De um relacionamento, é parar com esse negócio e levar uma rota de fuga junto. Se não der certo, não, eu vou até casar, mas se não der certo, não der certo. Casamento não tem rota de fuga nem saída de emergência. A porta do casamento é para baixo, mais ou menos 1,20 m por 2 e uns quebradinhos, 1,50 m de fundura. Você vai deitado para descansar, quer? Você está rindo, mas o assunto é sério. Então custa sim, custa formar uma família, custa ousadia. Tem gente ousada aí? Levanta a mão, só os casados. Isso aí, Deus te abençoe, te dê força para levar esse projeto até o final, glória a Deus. Certo? Segunda coisa que vai te custar, se você quer montar uma família, você tem que entender qual será. Acabou. O Lucas Agostinho usou tudo. Eu troco aqui, como é que é? Me dá uma instrução. Isso. É ao vivo. Senão eu não prego no segundo. Tá certo? Bom, vai custar de você descobrir ou entender qual é o seu papel a curto, médio e longo prazo. Tá certo? Se você é marido, não queira ser esposa. Entendeu, marido? Marido tem que ter função de marido, cargo de marido. Tem marido que pensa que é mulher. Uns caras esquisitos. Sério. Certo? Se a senhora é esposa, dona, pelo amor de Deus, a senhora tem o cargo de esposa, não queira ser marido. A senhora é forte, poderosa, mas não tem espora. Você consegue entender? Me parece que as pessoas se atrapalham muito na função. Se você quer montar uma família, descubra quando a senhora é a sogra e não o cônjuge. Sogra tem função, sim ou não? Sim ou não? Claro, quem é a sogra? O oráculo. A sogra é um oráculo pela experiência que tem ao longo dos anos. A véia amadureceu, a véia treinou seus filhos, a véia é uma véia sensacional. Então o que essa véia faz? Ela é muda.
Fica onde? Na casa? E atende às demandas quando for consultada, oráculo. Entendeu? Mas tem umas velhas que parece que é mulher do filho. Tá? Eu falei para você, a mãe foi para lua de mel, Luca. O cara casou, a mãe da moça foi. Ele chegava de manhã para tomar café, a velha estava lá. Surpresa! Essa velha não sabe o papel dela. Aí o cara ainda falou comigo, pastor, se fosse o senhor, o que o senhor faria? Eu falei, eu ia falar, minha senhora, toma café conosco. Venha para a nossa mesa que eu vou te narrar tudo que fiz com sua filha essa noite. Eu queria ver para onde essa velha ia, essa perturbada da cabeça. Isso. Custa saber qual é o meu papel. Então, se eu faço parte de uma família, quem eu sou nessa família? Eu sou o cônjuge. E eu sou o cônjuge com funções, certo? E obrigações e cargo, certo? E postura do homem. Então tá bom, eu sou o marido. Não, eu não sou o marido, eu sou a esposa. Não, dessa família que ampliou, eu não sou, eu sou o sogro. É assim que funciona. Eu não posso, há limites. Já faz um tempo, minha nora, eu vi aqui, estava com a netinha, certo? Mas foi meu neto. Meu filho me ligou que meu neto estava gritando. Não sabia o que era. Eu corri para lá com minha mulher para acudir. Quando eu cheguei na frente da casa, minha nora estava com meu netinho no colo. E ele chorando, chorando, gritando, e não sabia. Ele era muito novinho, não tinha, e ele não parava de gritar. Então eu peguei ele no colo e comecei a andar pela rua orando, e ele gritando, eu orando, e ele não parava. E aí eu abri a porta do meu carro, minha mulher estava dentro, eu falei, vamos embora. Só que quando eu ia ligar o carro, eu lembrei que aquele menino não era meu filho, ele era meu neto. Eu não tinha o direito de tomar a frente dos pais daquele menino. Entendeu? Então eu esperei meu filho sair com minha nora, entreguei o menino. Entendeu? E eles foram no carro dele, eu fui no meu, orando. Falei, Senhor, eu estava tão nervoso, certo? Que eu falei para minha mulher, vamos passar no shopping. Vamos tomar um café que eu não estou aguentando. Que a minha vontade era encostar no carro dele assim, ó. Empurrar até lá. Então há limites. Custa saber quem você é. Você é o cunhado? Ô cunhado. É cargo de cunhado, função de cunhado. Então, pelo amor de Deus, cuidado. Você é sobrinho, pelo amor de Deus. E você é mãe do sobrinho. Às vezes o menino é perturbado, quebra as coisas. Você é avô. O que é o avô? O avô é um burro que o filho amansou para o neto montar. A grande verdade é essa. Eu preciso saber quem eu sou. Não, pastor, eu sou o pai. Não sou o pai, eu sou o padrasto. Se ser pai já é difícil, padrasto e madrasta é para gente assim. Eu não servia, porque eu não tenho sabedoria para isso. Tem que ser gente do alto escalão, assim, quase anjo, para ocupar esse tipo de cargo de madrasta, de padrasto, porque você paga a festa de aniversário do menino, você faz tudo. O pai que não deu um tostão vem no dia do aniversário, você tem que deixar ele entrar, porque ele é pai dessa criança, tá certo? E aí então, o que vai acontecer? Ele vai olhar para o filho dele, que você pagou a festa, e vai falar assim, e aí filhão, tá gostando da festa? E ainda vai ficar de olho na sua mulher, que é ex dele, e agora tá maneira, porque tu tá cuidando. E o menino torcendo para a restauração da família deve estar falando, pega pai, pega pai, pega pai. Você consegue entender? A função, ela é extraordinária. Quem eu sou? Eu sou um enteado. Ok? Eu preciso saber o quanto custa. Quanto custa ser um enteado? Quanto custa ser um padrasto? Quanto custa ser uma madrasta? Quanto custa ser um avô? Quanto custa ter um sobrinho? Talvez não ser,
Mas ter um sobrinho, ter um cunhado, certo? Ter um sogro, uma sogra, quanto custa isso? Quanto custa ter um cônjuge? Se você não sabe o preço, você ainda não está pronto para casar. É o que Jesus disse: antes de construir a torre, faça os cálculos. Tá certo? Terceira coisa que te custa, que você precisa saber, certo? Onde eu vou viver quando eu for formar minha família? Também tem um preço. Você vai viver de aluguel? Você sabe o que é pagar aluguel todo mês? Hoje você mora com quem? Quando eu casei, eu nem sabia que pagava luz. Para mim, luz era assim: escurecia, ela acendia. As cores da geladeira eu pensei que aparecesse lá. Você está rindo, mas é sério. Então eu vou morar onde? Qual é a logística? Se eu não fizer uma avaliação, isso pode me custar caro. Eu tenho casa própria, beleza? Eu tenho uma casa própria no lugar impróprio. O cara constrói uma casa própria em cima da casa. Quem te falou que é própria? Você quer ter algum direito construindo uma casa no quintal dos outros? Antes de casar, consulte o advogado. Pega um conselho, certo? Faz no quintal. Você está rindo? A casa é até própria, mas o lugar é? Então deveriam olhar. Vai morar numa casa que é de herança da família. E família é o maior barato, porque olha só como é que é assim. A mãe tem uma casa. Olha que família maneira. Aí tem 4 filhos. Aí essa filha casou com uma pessoa responsável, o camarada é bem de vida, construiu uma estrutura e construiu uma casa para ele. Aí a outra casou também com outra pessoa, que tal, e construiu uma casa. Aí a outra também construiu. Aí uma foi morar na casa da mãe. E aí ela pensa que quem construiu a sua não precisa. Então eu agora vou morar nessa casa porque você tem a sua. Acorda, santa. Tem, porque meu marido construiu. Isso aqui é de todos nós. Vai ter que dividir. Olho grande. Você não precisa. Quem fala que não precisa das coisas é quem não precisa, não é você. Mas as pessoas não olham nada disso. Tá certo? Vão morar na casa com outras pessoas. Aí é uma família comunitária, né? Às vezes o quarto não tem uma suíte. Como é que faz amor? Como é que toma banho depois? Não pode ter nem uma sonoplastia. Vai acordar os outros. Chuveiro tem que abrir e ficar numa posição estratégica para não fazer barulho da água batendo no chão, porque vai acordar os outros. Você não está fazendo sexo, você deve estar roubando um banco. Não é verdade? Então as pessoas têm dificuldade de entender. Olha, gente, não tem problema em começarmos assim, não. Eu não estou fazendo uma crítica, não. Eu comecei assim, certo? Eu só estou dizendo que as pessoas precisam saber o quanto isso custa. Porque se você não souber o quanto custa, seu casamento, sua família, não vai muito longe. Essa é a verdade. Eu vou te dar alguns textos rapidinho, certo? Você quer construir uma família, aprenda a fazer o corte do cordão umbilical. Coloca para mim, por favor, Gênesis 2:24. Presta atenção. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Não forme uma nova família se você ainda não tem condições de desconectar-se, quer financeiramente, quer emocionalmente. E pior, certo? Às vezes você consegue desconectar-se, mas a outra pessoa não consegue. É assim que funciona. Esse dia eu tive que lidar com um caso, com uma mulher que estava enfrentando uma crise no casamento,
Ela é uma advogada muito bem sucedida, casada com um advogado também, certo? Os dois muito bem sucedidos, tinham mais de 20 anos de casados, enfrentaram uma crise no casamento. Nessa crise no casamento, eles acabaram se separando. E nessa separação, ela foi e voltou para a casa da mãe, porque a mãe era viúva, tá certo? E com mais 2 filhos casados. Quando a menina voltou para a casa da mãe, o que a mãe recebe em casa? Um presente, certo? Um presente, porque agora a mãe que era sozinha ganha uma companhia. A filha está de volta. E mais do que isso, a filha traz consigo um poder aquisitivo que pode ajudá-la. Pergunto eu a você, essa mãe queria que a filha voltasse para o marido ou não? É claro que não, porque a mãe olhava os seus benefícios. Agora ela tinha a grana da filha, a presença da filha, e nem a filha estava entendendo. Foi ela que me procurou, para que eu a ajudasse, porque ela não queria magoar a mãe, porque a mãe falava horrores do marido, certo? Simplesmente porque não queria perder a presença e os recursos da filha. Então é muito importante nós pegarmos essa linha, sabe, do cordão umbilical e colocarmos a nossa família no seu devido lugar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. É isso aí. Quando a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, a Bíblia não está falando de abandono. Não, não é isso não, certo? O que a Bíblia está falando é sobre um distanciamento seguro, ok? É de um ambiente onde o seu cônjuge possa te respeitar, possa te admirar pela postura que você foi capaz de tomar depois de casado. É assim que funciona. 5, certo? O cônjuge abaixo de Deus e acima de tudo. Repita comigo: o cônjuge abaixo de Deus e acima de tudo. Bota para mim Mateus 22:37. Dá uma olhada nesse texto. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu. Entendi? Este é o primeiro. Este é o grande primeiro. Verso seguinte. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu como. Preste atenção aqui, eu já falei isso, mas eu preciso mostrar a você. Deus acima de tudo. Sim ou não? Agora o texto diz: ame o próximo como. Então a Bíblia está dizendo: ame a Deus primeiro, depois ame a quem? Ame a quem? Não, lê o texto. O texto não está falando isso. O segundo é semelhante a este: amarás o teu como. Então o texto está mandando eu amar quem depois de Deus? Eu. Ame o próximo como eu amo a mim. Todas as vezes que você amar outra pessoa mais do que você está se colocando num ambiente onde você pode viver um relacionamento abusivo. Quando as pessoas descobrem que você gosta mais dela do que de você, você vai ter problema. Seja ela seu filho, seja ela. Deixa seu filho descobrir que você gosta mais dele do que de você, e você vai ver o que ele é capaz de falar com você, de fazer com você. Mas o dia que seu filho descobrir que você se ama antes dele, porque era assim que os nossos pais nos trouxeram até aqui. Foi assim. Você nunca, pelo menos eu não lembro, na minha época de garoto, de ver uma mãe ou um pai perguntando para o filho se você me ama. Você me ama, meu filho? Fala. Fala se você ama mamãe. Fala. Ama, não ama? Quem me criou foi minha tia, e eu louvo a Deus, irmã do meu pai.
Minha tia falava comigo: meu filho, eu não quero nem saber se você gosta de mim. Eu só quero que você me respeite, que eu quebro você no cacete, ô garoto. Você vai ser uma pessoa de bem, você não vai se meter com o filho dos outros, você não vai envergonhar o nome da sua família, você vai respeitar os mais velhos, você vai pegar tudo que é dos outros, não é seu. E se você não aprendeu, eu rebento você aqui. Eu vou denunciar, senhora, para o conselho tutelar. Eu bato no conselho tutelar, eu bato no Alexandre de Moraes, eu bato no Flávio Dino, eu bato em todo mundo. Era ou não era? E pronto, acabou. E nós chegamos até aqui. Louvado seja Deus por isso. Então nós temos que aprender a gostar de nós mesmos. Tá bom, a senhora vai casar? Seu marido é tá bom, é um lorde. Mas a senhora fala para ele: ô maluco, escuta uma parada. Eu gosto de você pra caramba. Eu gosto mais de mim. Tá bom? Não esquece disso não, que o dia que você esquecer eu lembro. Você tem que fazer isso, senão já era. Tá certo? Custa você ter que estabelecer um limite. É assim que funciona. Ame-se mais do que você ama o outro. A Bíblia diz: ama o próximo. Qual é o limite? Como? Ama o próximo como a ti. Não ame mais do que você só ama a Deus e pronto, acabou. Aí você consegue ir longe. Bota Mateus 19:5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e se unirá, tornando-se os dois uma só. Bom, aqui nós temos uma proposta, a proposta de uma fusão. Casamento não é uma união, certo? Se fosse uma união, dava para quebrar. Não que não dá para quebrar, é lógico que dá. Tá certo? O divórcio só acontece porque, preste atenção, aprenda uma coisa nessa vida. Tudo, pastor, mas Deus não é poderoso? Sim. Tudo aquilo que Deus diz que você não pode fazer, não pode. Você não pode. Não adianta. Se ele falou que não pode, se ele criou o não pode de verdade, não pode, nem que você queira. Você pode, sem equipamento algum, passar 10 minutos debaixo d'água, sim ou não? Sim ou não? Porque não pode. Você pode divorciar, sim ou não? Sim ou não? Pode. Porque se não pudesse, certo? Você não teria como. Você pode voar sem usar um equipamento? Não. Então, quando Deus criou, e criou muitas coisas que não podemos fazer, existem coisas que não devemos fazer, mas podemos. Eu preciso entender que me custa entender que o casamento é uma fusão entre duas pessoas. Eu não sou unido com a minha mulher, eu me fundi, sabe? É como misturar o café no leite. Isso é uma fusão. Não tem como mais separar. Lembra quando você ia naqueles encontros de casais que davam 2 massinhas e mandava você ficar misturando a massinha? E depois a massinha ficava de uma cor? Não era a cor de uma, nem a cor de outra. Era a mistura das duas. Certo? Isso é uma fusão. Então eu tenho que saber que me custa entender que eu me fundi com a minha mulher. E nessa fusão, nem sempre prevalece meus horários, nem sempre prevalece meu querer, nem sempre prevalece minha razão. Por quê? Porque eu não estou mais sozinho no casamento, tem outra pessoa comigo. É assim que funciona. Pastor, mas eu não concordo com isso. Então não se case. É assim que funciona. Tá certo? Mas se você for se casar, entenda que o casamento exponha você a uma fusão. Algumas coisas importantes
que eu preciso falar com vocês. Não vou dar o texto aqui para acelerar. No segundo, né, eu falo um pouco mais. Bom, levanta a mão todos os homens casados. Isso, você que não casou precisa levantar não. A Bíblia diz que você tem a obrigação, não é se você quer, de amar a sua mulher. Segura essa aí, querido. Pastor, eu amo. O que é amor? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é um bolo? Para ficar bem simplesinho. O que é um bolo? Um bolo é trigo, sim ou não? Um bolo é açúcar? Um bolo é ovos? Manteiga? Leite? Fermento? Sim ou não? Então isso é um bolo. Então quando você fala amor, você não tem como resumir amor a uma palavra só. Então preste atenção, porque essa é uma carga que nós vamos carregar. Se você gosta ou não, machão, foi para tuas costas, entendeu? Hashtag chupa essa manga. Tá certo? O que é amar? Amar é prover. Homem é provedor. A mulher prover, louvado seja Deus, está trazendo bastante coisa para casa, mas essa Deus botou aqui, ó, nas tuas costas, ô marmanjão. Provisão. Outra coisa, proteção. Tu tem que proteger, maluco. Se alguém for atirar nessa mulher, o que você faz? Esse dia eu vi na internet um casal que foi assaltado. O marido rapou fora, maluco. Deixou a mulher na linha de fogo. Falei, o ladrão voltou depois para socorrer a dona. Ficou com pena. Ó, eu não vou falar onde foi não, que o pessoal aqui conhece. Mas eu morava num lugar, e aí eu estava chegando em casa, o cara tinha feito um buraco na frente da minha garagem. E eu vi quando eu entrei com o carro. De longe eu vi um monte de terra, eu cansado. Sabe quando você não quer deixar o carro? Você quer ir para casa, coloca o carro dentro, toma um banho para você não sair mais. Mas estava lá. E eu já vim de longe, falei, rapaz, se não pediu a minha mulher para cavar o buraco, eu vou arrumar uma confusão. E vim dirigindo e eu vi que tinha um cara em pé assim, ó, perto de um monte de terra. E eu vim, estacionei o carro, desci e fui caminhando. Quando eu olhei dentro do buraco, estava a mulher dele, com a chave de grife, uma serrinha consertando o cano. A minha vontade era falar, a senhora está precisando de um homem aí, dona? Eu olhei, eu nem reclamei, porque como é que eu ia fazer? Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Então, presta atenção, ô maridão, é obrigação tua proteger essa dona. Ninguém grita com a sua mulher, rapaz. Eu lembro, meu garoto mais velho, um dia eu cheguei em casa, minha mulher estava chorando. Eu falei, o que foi? Ela falou, o Caio gritou comigo. Eu falei, gritou com você? Fui lá no quarto dele, abri a porta, ele falou, o que foi, pai? Eu falei, eu não sou seu pai, eu sou marido da mulher que você gritou. Ele falou, o quê? Eu falei, é isso aí mesmo, rapaz, você não grita com minha mulher não, maluco? Falei alto que é para ela escutar lá na sala, que a propaganda é a alma do negócio. Não é verdade? Dei uma correção nele, cheguei na sala, os olhos dela estavam desse tamanho, brilhando, como que ele chegou, o machão, o Stallone. O cara, você tem que defender sua mulher, rapaz. É obrigação sua, isso faz parte do amor. Outra coisa, respeitar sua mulher. A mulher é sua, rapaz. Nunca chama uma mulher de gorda. Ela engordou, tá vendo, pastor? Tô vendo, miserável. A balança também já viu, todo mundo já viu. Mas ninguém tá falando, só você, sua besta. Pastor, olha como é que se envelheceu. Esse dia, desculpa, eu tô na minha igreja, eu posso falar, tá bom? Você que tá visitando, estão gravando isso? Então, né? Aí tem que ter sabedoria para falar, né, irmão? Mas eu falei, a mulher veio chorando para mim e falou, pastor, ele falou que eu tô velha, que o meu cheiro já não é legal. O que eu faço? Eu só falo que ele tem um pintinho pequenininho, fala com ele. Fala que eu quero ver ele se meter com a senhora. Olha para mim aqui, casamento tem que ter respeito.
Não se brinca com mulher dizendo que está velha, que está gorda, que está isso, que está aquilo. Não é assim não, rapaz. Respeito faz parte de amor. Posso ouvir um amém? Essa eu me lasquei, mas falei, não. Custa prover, custa proteger, custa respeitar. Outra coisa, ô maridão, certo? Custa dar carinho. Você sei que você está cansado, mas leva um pouco de energia para casa. Sai de casa inteiro, só volta o refil. A mulher fala, passa o rodo no banheiro. Pelo amor de Deus, tô quebrado, tô morto. Então morre, que ela arruma um novinho e bota no seu lugar para ver se ele tenta. Poxa, o trabalho é importante, sim ou não? Sua vida fora de casa é importante, mas não pode entregar tudo, tem que ter alguma coisa. Vá pelo menos na reserva. Já anda alguns quilômetros. Carinho com essa dona, passar a mão no cabelo dela, dar uns beijos na boca dela, aqueles beijos assim, nessas palhaçadas. Isso é barulho de passarinho novo com fome. Entendeu? E prazer. Olha aqui para mim. Prazer. O tempo é curto, já vai acabar já. Prazer. Homem que ama dá prazer à sua mulher. Sim ou não, mulher? Homem que ama dá carinho. Sim ou não? Homem que é homem respeita. Sim ou não? Homem que é homem protege. Sim ou não? E homem que é homem provê. Isso aí. Mas um homem desse parece que é uma franga, né? Fazendo tudo isso. Então eu preciso te dizer o que esse homem também faz. Ele sabe dizer não. Estou dizendo que ele é um babaca, não. Ele é ruim. Ele estabelece limite. Ele provê, ele protege, ele respeita, ele dá carinho, ele dá prazer, mas ele vai implicar com a sua roupa, vai implicar com o seu horário, vai ficar de olho na senhora, porque a senhora está maneira. Louvado seja Deus. Vai falar para seus filhos, não vai, e não vai. Certo? É assim que funciona. Então, tem que entender isso. Eu não posso terminar sem falar das mulheres, né? Já massacrei meus amigos. Agora, toma, dona. Toma, se a senhora riu, chora. Que a igreja é lugar quente. Mulher tem que obedecer. Não gostou não. Quer que eu continue falando delas. A Bíblia diz que a mulher tem que obedecer. Agora, mulher, seja franca para mim. Deixa eu voltar no capítulo anterior. Se o seu marido é um provedor, um protetor, um respeitador, um carinhoso e um cara que tira o seu fôlego de prazer, seja franca aqui, só para nós na intimidade. A senhora seria capaz de obedecer a um homem desse, santa? Apanhou de novo, mas vou bater nela, espera aí. Presta atenção, o que é obedecer para um homem? Uma das coisas que o homem entende por obediência é valorização. Valorizar o que ele está fazendo. Essa é a grande verdade. Certo? Quando uma mulher valoriza o que está sendo feito, o que ele está entregando, ele pode até não ser muito habilidoso, tá certo? Mas a senhora vai calibrando, a senhora vai ajustando esse cara. Mas tem que valorizar o que ele traz para casa, o que ele faz com economia. Certo? Seu marido tem que ver você corrigindo muitas vezes aquilo que está sendo tratado de qualquer maneira, que está sendo esbanjado. Quando um homem é valorizado, ele entende, certo? Que o que ele traz, que a forma que ele protege, que a forma que ele entrega, certo? Ela está sendo bem recebida. Então ele continua entregando, ele continua fazendo. Todas as vezes que eles sentem que não há valor,
Esses dias eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. A mulher disse para o marido: eu quero saber, ela não é mais nova do que eu, ela não é mais magra do que eu, ela não é mais bonita do que eu, então por que é que você não ficou só comigo? Ele disse: ela é mais suave que você, ela é mais doce do que você, ela não me manda calar a boca, ela não me critica o tempo inteiro, ela não faz eu me sentir o tempo inteiro que eu sou a única razão pela qual ela não consegue alcançar a felicidade. O que é isso? Um desajuste. Se o homem está entregando, ok? Valorização é uma postura de obediência. Não aquela obediência, tem que fazer tudo o que eu mando, não é isso. É a valorização, é valorizar, é respeitar o marido. Sabe quando você respeita o seu marido? Não é quando você engole tudo que ele está falando, mas quando você em público segura e no privado fala. O marido entende isso como obediência. Passou do limite, você notou que ele está nervoso, ele errou na medida, está certo, cala a sua boca. Mas quando chegar em casa, fala: senta, querido, senta, porque eu sou uma só com você. Eu não quis te envergonhar porque eu te respeito, eu te valorizo, mas você passou do limite, não poderia ter feito assim, você não poderia ter se comportado desse jeito. Não, isso é respeito. Isso para um homem é obediência. Essa é a grande verdade. As pessoas estão trocando as palavras, estão colocando em ambiente equivocado, e aí os resultados são ruins. A gente fala essa palavra, submeta-se, né? Parece esquisito, mas se for biblicamente, vai dar bem certinho, tá certo? Então aprenda a respeitar. Respeite seu homem. Assim que ele passar do limite, às vezes a senhora nem precisa falar depois que criou o hábito. A senhora só faz assim, ó: querido, vamos embora? Deus abençoe, gente. Vamos embora, baixa a cabeça e vai embora. Vendeu uma imagem de respeito ao seu marido, mas quando você foi embora, certo? Ele já sabia que tinha passado o limite, porque se descontrolou. E ele sabe que tipo de mulher ele tem. Para terminar, carinho e prazer. A mesma coisa que o homem te entrega, seja carinhosa, dona. Seja carinhosa com esse homem, tá assim de mulher, ó, o homem está em falta, o homem está em falta, o homem sumiu. O homem de verdade, aqueles, você quer ver? Pega para um homem, avisa o pessoal aí que vou atrasar um pouquinho, tá bom? Não sou pastor nessa jossa. É porque eu preciso fazer. Mas entenda bem, é importante, certo? Nós entendermos esse ambiente onde nós vamos mostrar, né, para o nosso cônjuge o respeito, a admiração, ser carinhosa com esse homem, tá bom? Porque se você entrega carinho, isso para ele é obediência. Se você o corrige num ambiente privado, isso para ele é obediência. Se você o valoriza, isso para ele é obediência. Não é virar uma vaquinha de presépio, abrir mão de seus valores e de seus princípios para um homem mandar em você. Não é isso não. É uma cumplicidade onde todos entendem a sua tarefa. É assim que funciona. E prazer também, dona. Tem que oferecer prazer para o seu marido. Entendeu? Todas as vezes que vai fazer amor, parece que vai para o martírio. Então vamos. Aí quem está lá? Jezabel, oferecendo assim de graça. Jezabel tem dor de cabeça? Tem nada. Critica nada. Certo? O Ricardão. O Ricardo está lá elogiando, sente o cheiro da sua mulher. Você nem nariz tem mais. Você consegue entender?